presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6,38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, e se fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Emmanuel. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs que nos acessam através da internet, pela plataforma do YouTube. Desejamos a todos muita paz. Vamos orar? Elevar nosso pensamento, buscando fazer a conexão ideal, aquela em que os benfeitores espirituais levam as nossas mensagens até Jesus, até o nosso Pai Celestial, e rogar ao Mestre querido que possa abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados, que a paz possa se estender a toda a humanidade terrestre, aplacando a dor, o sofrimento, as dificuldades inúmeras que se encontram estabelecidas no planeta. Ampara os nossos irmãos, Jesus, que a tua luz divina possa envolver a todos em cada lar do nosso planeta, abençoando aqueles que nesse instante estão enfermos num leito de dor, que eles possam receber a tua luz divina, as tuas energias celestiais, para que todos eles possam encontrar a serenidade, a harmonia, a tranquilidade, a paz. Pedimos também para aqueles nossos irmãos do Rio Grande do Sul, onde um desastre de proporções gigantescas envolveu a todos daquela região. Ampara, Mestre,
esses irmãos que nesse instante se encontram sem lar, sem onde retornar, aqueles que perderam tudo e estão em desalento, estão em sofrimento, que eles possam receber de Ti a força necessária para que possam suportar nesses instantes esses sofrimentos, essas dificuldades inúmeras, que eles possam ter fé, esperança em Ti para refazerem as suas vidas. Da nossa parte, agradecemos por tudo, Mestre, tudo que o Senhor tem nos oferecido, e que o Senhor possa continuar sempre conosco. Muito obrigado, Mestre, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. A temática é a encarnação nos diferentes mundos. A questão é a questão 178, que foi perguntada aos espíritos sobre: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Ou seja, se os espíritos, eles que já viveram em mundos superiores, eles podem voltar aos mundos menos elevados? E os espíritos respondem: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceita alegre as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então aqui é interessante a gente primeiro verificar nessa resposta, porque ele diz que em caso de missão. Mas o que vem a ser uma missão? Então, buscando em outras questões do Livro dos Espíritos, na questão 573, foi respondido a Kardec que missão é quando o espírito ele reencarna com o propósito de instruir os homens ou de auxiliar no progresso, de melhorar as instituições, né, tanto na área do direito como na área material. Então, por exemplo, se nós pararmos para pensar em relação às leis trabalhistas, antes, no período da escravidão, não se falava em direito, né? Então, com as leis trabalhistas, porque quando se progride o espírito, a sua volta, né, o local o ambiente onde se tem condições de evolução, também é modificado. Então, nesse caso, há necessidade de espíritos que vêm em missão de revolucionar. Se a gente pensar na área da tecnologia hoje, quantas pessoas, né, têm o dom, têm a oportunidade de trabalhar nessa área, de desenvolver e facilitar tanto na área da medicina ou mesmo na área da educação e tantas outras áreas. Nós temos também Paulo Freire, que veio trazer à luz, né, a instrução, a educação a muitas pessoas, principalmente aos jovens, aos adultos, que não tiveram oportunidade, né, no período correto de estudar, e que ele se dedicou para que essas pessoas também pudessem evoluir, crescer, melhorar, não só materialmente, mas até mesmo moralmente. E ainda continua nessa questão da 573, que ele responde que a missão ela pode ser mais ou menos, né, gerais. Ou seja, eu posso ter uma missão menor ou eu posso ter uma missão geral, mais abrangente, como no caso do cultivo da terra, na hora de governar ou mesmo instruir.
Nós temos grandes exemplos nessa área da missão, como nós temos Mandela na África do Sul contra o racismo, nós temos também Chico Xavier na literatura, nas mensagens espíritas, que vem nos moralizar, vem nos mostrar sobre a transformação, não só humana, mas que existe vida após a morte. Então, assim, são espíritos que vêm transmitir, através das suas experiências, através dos seus exemplos, ajudar aqueles que ainda não se desenvolveram, aqueles que ainda encontram, né, dificuldade, porque ainda estão no processo anterior, estão no processo mais atrasado. Miramês, inclusive, ele diz que nós podemos voltar no mundo inferior devido às provas, porque não ter assimilado, né, ou não ter desenvolvido em sua plenitude. Então, Deus é amor puro, ele nos dá a oportunidade para que nós possamos realmente atingir a plenitude das nossas provações. Então, por exemplo, se eu peço uma missão para vir ajudar uma família e eu não consigo, então eu não consegui, mas eu posso ter uma nova oportunidade para que eu venha completar, porque ou mesmo que eu já tenha ajudado, facilitado aquela família, mas ainda ficou algo para trás. Então tem essa oportunidade, porque tanto um espírito pode vir com uma grande missão, como pode vir com missões mais particulares, mais específicas. No caso, ele pode vir para resgatar, às vezes, um filho, né, que uma encarnação anterior não conseguiu, às vezes suicidou, e às vezes foi um assassino. Então eu posso receber essa pessoa como filho, como pai. Então eu vou ajudar na transformação daquele espírito que tem dificuldade para se aprimorar aqui. Ou mesmo a família inteira. Eu posso nascer com a missão de ajudar a conseguir reparar, né, os problemas de encarnações, que às vezes são tantas encarnações perdidas, que aquela família ela precisa se reestruturar, eles precisam manter aqueles laços familiares para poder conquistar méritos. Então, pode ser também uma missão dentro da própria família, ou de uma comunidade inteira, como nós vimos aí, ONGs, entidades religiosas, né? Às vezes um dentista, vários dentistas, pesquisadores vão para aldeias indígenas, ou muitas das vezes para comunidade muito quilombo, né? Ou outros lugares, às vezes, que não são tão acessíveis, pessoas que precisam, tanto na área da saúde, na alimentação. Então, são pessoas que vêm com esse intuito, com essa missão de ajudar, não só a pessoa, como a família, ou mesmo a comunidade inteira. Mas é muito importante também a gente não esquecer que toda missão, ela começa no particular, no seu íntimo. Então, a primeira missão é conosco. Nós temos que melhorar espiritualmente o nosso comportamento, as nossas atitudes, elevar os nossos pensamentos. E aí sim, depois estender para as famílias, né, para as pessoas da família, que também não adianta eu querer ser melhor lá fora, sendo que dentro de casa eu não consigo ajudar as pessoas que estão à minha volta. Então, primeiro, eu vou buscar a minha missão, o meu íntimo, e depois estender para a minha família, e aí sim para a comunidade, para o todo o coletivo. E ainda completando essa questão, Kardec, ele traz a questão A, que diz o seguinte: mas não pode dar-se também por expiação. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Quer dizer, ele está perguntando, mas e por expiação? Porque no caso da provação, eu escolho a prova. Eu posso pedir para vir doente, eu posso pedir para vir rico, eu posso pedir para vir pobre, posso pedir para vir bonito. E na expiação, eu tenho que vir porque eu tenho um débito já adquirido, né? Consequência de uma encarnação. Então, nesse caso, ele não pode regredir, principalmente se for um espírito rebelde,
né? Ou seja, eu estou num mundo de provas e expiações, eu posso voltar para um mundo primitivo? Posso regredir? E aí os espíritos respondem. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçar no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de progredir, de melhorar, não aproveitei, numa próxima encarnação, eu não posso voltar para uma inferior. Não tem como voltar, eu posso estacionar. Inclusive, até estacionamento mesmo, Miramês, ele chama atenção, que o estacionar não significa ficar parado. É simplesmente uma evolução mais lenta. Ela é tão lenta que é tão pouco perceptível, mas jamais, porque a lei do progresso universal é nos impulsionar, é nos levar para frente. Mesmo que eu não melhore, mas estando num planeta de provas e expiações, onde a todo momento eu encontro pessoas missionárias, que eu encontro do meu lado, pessoas praticando bem, querendo ou não, eu estou aprendendo. Eu estou simplesmente observando. Eu posso não assimilar, mas isso vai ficar com a próxima reencarnação. Esses elementos que foram sendo passados durante o meu processo, mesmo que eu não tenha assimilado, mas eu pude perceber, eu pude experienciar enquanto outros estavam vivendo esse momento. Na questão B, ele ainda continua perguntando: quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Porque ele diz, olha, não fica estacionado, né? Você está lentamente, mas você está aprendendo, está assimilando. É tão pouco perceptível por ser tão lento. Mas a gente... Então, eu tenho que voltar, eu tenho que começar novamente. E quem é que tem que recomeçar? Os que faliram nas suas missões ou em suas provações, né? Se a gente pensar, por exemplo, a palavra falir é no sentido de não ter aproveitado a experiência, a oportunidade que foi dada. Se a gente observar, por exemplo, o caso do serial killer de mulheres, aqui em Goiânia, né? Ou mesmo dessa advogada que tentou matar matou, né, o ex-sogro ou sua mãe do ex-sogro dela. São pessoas que tiveram uma oportunidade e não aproveitaram. Então, essas pessoas, elas voltam e vão ter que reencarnar e começar tudo de novo. Não tem como ir para trás, né? Você começa do momento em que você parou. Então, daquela parte de onde você estava, para frente. Não tem como ir para trás. Então, essas pessoas, tendo essa oportunidade, é como se a gente pensasse numa escola. Se eu estou, por exemplo, no 6º ano, eu não aproveitei ali os ensinamentos dos professores, os conteúdos ministrados, eu não consegui assimilar para que eu pudesse avançar. Eu não vou voltar para a 5ª série, mas eu vou permanecer na 6ª série. Eu vou ter que começar tudo de novo. Agora, é claro que se eu vou começar tudo de novo, e eu já fiz uma vez, eu já tenho uma noção. Eu já, querendo ou não, eu começo a assimilar. É por isso que Miramês diz que a gente não estaciona. Mesmo começando, mesmo estando no mesmo estágio, a gente acaba aprendendo. Querendo ou não, a gente acaba assimilando alguma coisa. Então, o espírito, ele aprendeu alguma coisa que ainda não sabia, adquiriu força que não possuía. Então, se eu tenho que repetir, né, no 6º ano, eu vou ter que repetir, vou ter que começar tudo de novo, porque eu
não aproveitei aquela oportunidade, eu não assimilei aquele conteúdo, mas vendo por outra vez, de uma outra forma, e agora eu vou adquirindo mais segurança, porque o conhecimento, a força, a vontade, o querer vai me impulsionar. Então, mesmo sendo uma segunda, uma terceira vez que eu estou recomeçando, eu vou ter elementos que vão fortificar, eu vou ter elementos que vão impulsionar. Então é isso, essa questão, ela veio nos chamar a atenção, que a todo momento nós temos assistência espiritual, seja numa provação, seja numa missão, né? Seja numa expiação, nós temos a espiritualidade que nos acompanha, que nos protege. Basta a gente estar em grande sintonia para poder observar, porque às vezes a gente está mais preocupado com o problema do que com a solução. Então, buscar o entendimento, buscar a energia necessária, buscar esforçar, porque com isso nós vamos cada vez mais nos aproximar da perfeição, porque são esses valores morais que nós vamos levar para o outro lado. Então, essa questão vem trazer uma reflexão muito importante. Se queremos evoluir, nós devemos aproveitar todas as oportunidades, independente da experiência que nós estamos vivendo, independente do estágio que estivermos vivenciando, basta ter vontade e buscar a perfeição do Mestre Jesus. Muito obrigada pela sua boa vontade em me ouvir. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Boa noite aos amigos da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Boa noite a todos aqueles que estejam nos ouvindo e nos vendo. Aqui estamos, mais uma vez, com a alegria de podermos falar de lições do Evangelho, não é? E a lição que hoje a espiritualidade nos manda é Caracteres da Perfeição. Capítulo 17, itens 1 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou, inicialmente, vou ler aqui a passagem, né, que deriva essa lição, Caracteres da Perfeição. Amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, veja, ao ler esta mensagem, o que é que a gente observa, assim, como um preâmbulo para nós entendermos aos poucos e melhor esta lição, né? O que se destaca nela, né? Primeiro, que nós temos obrigações comuns, né? Saudar os amigos, né? Tratar bem, isso é o mínimo, não é? Tratar bem todos aqueles que nos tratam bem. Afinal, se nós não fizermos isso, nós ainda estamos muito mais nos instintos primitivos, né, do que a civilidade, do que na civilidade. Então, é preciso compreender que existe um estado comum em nós que a própria conquista, a cultura humana já conseguiu.
não é? Há uma ética. Nós, nem que seja às vezes até assim por uma questão de pura educação, nós agimos corretamente e respeitamos as situações, né? Embora a ética seja nada mais, nada menos do que um caminho para alcançarmos a educação espiritual, né? Mas então é interessante que nessa análise observemos também que Jesus quis apenas estabelecer um modelo nesta lição, quando ele fala que sejamos perfeitos, assim como nosso Pai é perfeito, né? É evidente que uma característica de todo o ensino de Jesus, na sua pedagogia, no seu método, na sua forma de ensinar, ele procurou sempre os extremos dos exemplos, uma forma de nos despertar, e até porque era difícil, quanto menos avançada a cultura, mais difícil é estabelecer as comparações. E naquela época era muito difícil falar, por exemplo, numa perfeição real que não fosse a do Pai. Então, quando Jesus estabelece que nós deveríamos buscar a perfeição a ponto de estarmos perfeitos como Criador, ele quis apenas dizer que existe um modelo a ser seguido. Mas a lição traduzida na inteligência de Allan Kardec, analisando esta passagem, ele traduz aquilo que ele estabelece como limite, aquilo também que está na lição sobre o homem de bem. Ou seja, é uma lição intensa, né, de caracteres, de virtudes, e na nossa condição, bastando termos a intenção, nós já estaremos completando aquilo que é a nossa obrigação, no sentido de termos o que buscar. Nós temos, no mínimo, saber o que buscar. Isto é um mínimo, né, para a nossa evolução. E também lembrar que essa lição fala apenas de caracteres da perfeição. Não estabelece nos comentários seguintes à passagem de Moisés, não está estabelecendo, tentando decifrar a perfeição absoluta, mas falando dos seus caracteres, que é o que nos é possível buscar. Então, a perfeição completa, se a alcançássemos, nós nos igualaríamos ao Criador. Isso é impossível. Mas nós, um dia, estaremos próximos deles, nos mundos divinos, não é? Então, é o grau de perfeição que haveremos de alcançar. E no estágio em que nos encontramos, então, isto é possível se começarmos agora com esses, observando os caracteres de um homem de bem, não é? Que bem intencionado vai se corrigindo aqui, corrigindo acolá, vai aproveitando uma oportunidade aqui, aproveitando outra oportunidade lá, conhecendo-se, procurando fazer a sua reforma íntima, não é? Porque nós moldamos os nossos caracteres nos observando, não é? Então, a lição é interessante neste sentido, porque nos impulsiona e nos dá, e pela misericórdia de Deus, nós somos apenas conclamados, convocados nas nossas nascenças, na nossa encarnação, para esforçarmos, para tudo o que fizermos, fazer isso dentro da perfeição possível, dentro do caráter possível de ser alcançado. Então é muito bacana isso, né? Deus
nós sabemos que somos imperfeitos, não é? Então, nós sabemos que precisamos simplesmente de nos esforçar para fazer o melhor, não é? Quantas vezes nós vamos nos apanhar em falta, mas no sentido de que essa consciência da falta cometida seja simplesmente, ela cai em alguma característica nossa a ser moldada. Isso é importante. Então é interessante também a gente, no texto, o texto nos ensina coisas interessantes, é evidente, e sobre essa perfeição possível, não é? Na sequência do roteiro literário, nós vamos aprendendo, então, qual é a perfeição possível mesmo na Terra. Até onde vai os limites do nosso alcance aqui na Terra, no pressuposto de que estamos nos esforçando para alcançarmos a nossa perfeição possível, não é? Então, algo interessante, e aí, não é, Kardec não poderia esquecer realmente daquilo que significa um ponto extraordinário a alcançar. Então, se nós pararmos e pensar assim, eu quero melhorar, eu quero buscar a perfeição que eu dou conta de alcançar. E qual é o parâmetro para isso? O parâmetro, mais uma vez, está no nosso próximo. A considerar sempre o próximo indispensável. É-nos impossível corrigirmos os nossos defeitos que não seja tendo o nosso próximo como o espelho a mirarmos para ver como nós estamos cuidando dele. Então, ele é tão importante que se ele for o nosso inimigo, nós fazendo bem para ele, não é? Desejando o melhor para ele, né? Fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Esse é um primeiro indicativo. Então, se a gente conseguir fazer isso, e a gente mesmo analisando cá com a gente mesmo, a gente fica pensando, nossa, mas realmente, olha, se eu estiver amando o meu inimigo, vamos lembrar de alguém, né, que às vezes, por entreveros do passado, ainda hoje, alguém nos considera como inimigos. No pressuposto de que nós não vamos considerar-nos inimigos de ninguém, não é? Nesse pressuposto aí, como espíritas que somos. Mas então vamos imaginar aquele que se considera meu inimigo. Eu não preciso enchê-lo de glórias, buscá-lo com a mesma reverência que eu busco todos os amigos, o Evangelho nos ensina isso também, mas eu preciso simplesmente, mesmo que à distância, desejar o bem para ele. Quando eu lembrar dele, nada de ódio, de rancor, de sentimentos negativos. Eu preciso lembrar dele como um irmão que precisa da minha compreensão, não é? Então, fazer o bem se ele precisar de mim, de alguma forma, e se de alguma forma eu puder auxiliá-lo em coisas que eu possa fazer por ele, até mesmo que ele não saiba, é isso que nós temos que fazer, não é? E fala também que nós temos que orar pelos que nos perseguem, é o que o Evangelho nos ensina. Então, será que a gente faz tanta prece, né? Será que a gente lembra de fazer prece para aqueles que nos odeiam? Porque há situações complicadas ainda para nós, né? Porque, veja bem, às vezes
Vamos imaginar um caso assim, tipo assim, uma pessoa que, por maquinações na repartição que você trabalha, ela articulou de modo a te perseguir, e em função de uma calúnia e em função de articulações você deixou de subir de posto, o posto tão sonhado. E você vai ter que ter aquela pessoa não apenas na sua mente, você vai ter que conviver com ela, sabendo que ela lhe fez esse mal. Será que você ora por ela? Será que nós fazemos isso? Mas tendo consciência de que isso precisa ser feito, daí a bênção do Evangelho. O Evangelho nos dá as dicas, não é? Os conselhos, as receitas. E a dica no Evangelho, nesse caso, é que nós sempre desejemos o bem para os nossos perseguidores. Vibremos para que eles estejam bem. Oremos por eles. Não é? É muito interessante isso, porque, veja bem, e quando nós, olha só que coisa interessante, quando nós, nas nossas práticas espíritas, principalmente nas práticas mediúnicas, tomamos conhecimento de que nós todos temos muitos inimigos espirituais, porque temos um passado de infelicidades. Hoje nós estamos melhores, graças a Deus, mas nós já não fomos sempre assim. Então é sempre bom a gente lembrar que, para que a gente tenha na presente encarnação algo, um remédio salutar para as nossas dores e as dores do próximo, as enfermidades de nossas almas, causadas pelos nossos erros e pelos erros dos outros contra nós, de nós contra eles e deles contra nós. Se nós sabemos que existe um remédio salutar, por que não buscá-lo? Porque a oração, por exemplo, às vezes é o que falta num processo onde os espíritos amigos estão tentando nos ajudar, iniciar processos para que haja um reatamento, para que a gente possa reatar com aquele, conciliar com aquele ao qual a pessoa a quem nós fizemos mal. Então, é interessante nós pensarmos nisso, cuidarmos de nós mesmos, amando os inimigos. Que coisa, né? Então, isso tudo faz parte de um processo, né? E a lição fala uma coisa muito interessante, que vai nos auxiliando a entender melhor todo o processo. Quando fala assim que a essência da perfeição é a caridade. Então, veja bem, se eu quero alcançar a perfeição possível, sabendo que a essência dela, o conteúdo principal dela, a matéria-prima que a municia, não é, para que nós a pratiquemos da melhor forma possível, não é, a da perfeição, para alcançar essa perfeição, a essência dela está na caridade. Veja só, aí a gente vai juntando as coisas, né? Jesus explicou que precisamos amar o nosso próximo assim como amamos a nós mesmos. E a caridade é a forma de fazermos isso. Então nós temos que juntar as coisas e entender o próximo é esse próximo presente divino que Deus nos dá. Né? E é por ele que nós vamos alcançar a perfeição possível. Perfeição possível. Né? E a essência disso está na caridade. Aí às vezes pensa assim, se a gente não entender bem a caridade, né? É porque a caridade, segundo o Evangelho, ela é, vamos dizer assim, ela é toda, nela está contida
todas as outras virtudes. Olha essa informação, como ela é importante. Eu vejo isso como uma bondade de Deus muito grande. A partir do momento que resume todo o contexto que eu preciso buscar, todo o universo onde eu preciso me situar, e a caridade, sabendo que existe um jeito de fazer isso, que é a caridade, não é? Então, nós vamos compreender que ela tem esse caráter mais acentuado e estabelece que a caridade não pode ser vista exclusivamente como bens materiais a serem passados, mas, acima de tudo, a caridade moral, não é? Porque os vícios e as virtudes, não é? Eles alteram os nossos sentimentos, né? O sentimento da caridade. É o que o Evangelho fala. Que os vícios ou defeitos, os vícios ou virtudes, né? Uma coisa ou outra. Ou o nosso sentimento será um sentimento viciado e de desamor, às vezes até, ou de alguma coisa que emergindo dessa caridade, porque veja bem, todas as vezes que nós estamos agindo no bem, flui de nós uma espécie de caridade em todas as coisas, porque o ato bom, ele contribui, oferece alguma coisa para a própria natureza, para o ambiente onde nós estamos, para as pessoas que nos cercam, para a harmonia do bom sentimento, não é? Para a oferta maior. Olha só, tudo aquilo que harmoniza e que sai de nós é caridade. Que maravilha isso, não é? Então, o orgulho ou o egoísmo estão nesse sentimento, né? Estabelecendo, e o Evangelho estabelece, então, não é? Outras raízes que não a da caridade, ou que não a do próprio vício. Estabelece que o alicerce de onde nasce esses vícios ou as virtudes, ou está no nosso orgulho ou no nosso egoísmo. Veja essas sínteses que vão acontecendo, não é? Então fica tudo mais fácil. Epa, eu preciso fazer a caridade, e por que às vezes eu não faço? Por um vício qualquer. E qual é esse vício normalmente? Ou é um orgulho ou é um egoísmo. As nossas ações, veja bem, há uma síntese aí. As nossas ações malévolas ou infelizes, ou elas estão nascendo por orgulho ou por egoísmo. Quando a gente sabe, então, desses detalhamentos, fica mais fácil para nós fazermos o conhecimento de nós mesmos. Fica mais fácil para nós estabelecermos um roteiro para a nossa reforma íntima. Epa, pera lá, eu preciso ver, e então, que grau está o meu orgulho? Onde é que está o meu egoísmo quando eu deixo de fazer isso ou aquilo? Eu preciso corrigir. Da mesma forma, o orgulho, né? E o Evangelho diz que sem esses vícios nós seremos benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados. Olha que coisa. Ao mesmo tempo que esta síntese mostra uma raiz, por outro lado, abre-se um leque maior de belezas. Porque na medida que formos corrigindo isso, nós vamos nos tornando benevolentes. Nós vamos nos tornando indulgentes, abnegados e devotados em tudo aquilo que nós formos fazer, né? Então é interessante isso, e a gente observa que, às vezes, quando eu estou assim, observando o Evangelho para um momento como esse, eu fico observando, eu sempre tenho esse sentimento assim, meu Deus, como as coisas estão claras e nós esquecemos,
lemos o Evangelho, esquecemos, vamos ler de novo, aí que a gente recorda, opa, é mesmo, tal, quer dizer, é desse jeito, né? Mas tudo bem, o importante é caminharmos nesse esforço simples. Muitas vezes será lento, mas a nossa intenção é que vale. Não podemos parar, né? O espírita é esse que ele é municiado sempre. Então, não é? Mesmo que lentamente, busquemos esse municiamento da doutrina espírita, né? Então é preciso entender que o amor ao próximo, quando alcança as possibilidades de amarmos o inimigo, é o estágio maior de nossa conquista aqui na Terra. Vamos considerar as criaturas, aqueles que, desde aquele que na nossa relação direta com ele nos prejudicou ou nós o prejudicamos. E estabeleceu-se uma relação de inimizade, né? Mas tem também, de um modo geral, aqueles que indiretamente nós os consideramos inimigos, porque são os poderosos, mas são aqueles que ainda, infelizmente, pelos seus gestos, pela sua autoridade mal posta, prejudica a sociedade. Nós temos que amá-los também, orar por eles. A oferta que nós temos para que eles mudem e atendam os nossos anseios é ajudá-los. Como ajudá-los? É a oração, não é? Então, para resumir, vamos pensar assim: quem é de nós que não quer aproximar do Criador? Então, a caridade nos aproxima do Criador. A benevolência, não é? A humildade, porque se fala que é o orgulho e o egoísmo que essas chagas são essas chagas, né, que dificultam o amor ao próximo, ao inimigo. Então é preciso que a gente compreenda essas necessidades todas, essas virtudes que nós precisamos alcançar. E é interessante, veja bem que coisa interessante. Nós poderíamos falar assim: mas como é que Deus me coloca na minha vida esta criatura? Porque é nela que está a possibilidade da minha redenção. Eu não tenho outra saída. Sem ela, eu não vou aproximar de Deus nunca. Então, é desse jeito, né? Então, temos que analisar quais os caminhos a combater para combater o egoísmo e o orgulho em qualquer circunstância. É sermos humildes, desprendidos, abnegados e devotados. Porque se nós sabemos que que é este universo aí, dos vícios a serem combatidos, que nascem do orgulho e do egoísmo, e se nós sabemos que a nossa benevolência, a nossa abnegação, nosso devotamento, a nossa indulgência nasce da caridade, ou seja, de tudo que nós podemos fazer de melhor para quaisquer criaturas, sejam elas do jeito que forem, então nós já sabemos o que fazer. É sempre interessante nós imaginarmos isso. Quando eu vejo essas lições, uma coisa eu penso também, pessoal. Não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento, né, diante desta lição, mas um sentimento que eu tive é que falei: não, a gente tem uma receita. Eu não estou dizendo que é totalmente fácil, porque o nosso estágio ainda, nós saímos há pouco de um mundo primitivo. Então é natural que nós ainda estejamos carregados de instintos ainda, né, que não estão bem trabalhados para tornar a boa sensibilidade, né, o bom sentimento, a inteligência real, tudo bem. Mas nós já estamos em condições de termos um juízo mais adequado, não é?
de buscar essa instrução simples, amai-vos instruí-vos, e buscar essa instrução. E todas as vezes que eu leio o Evangelho, me parece assim que a receita é simples. Mesmo que a execução seja um tanto difícil, mas receita é receita. Ai de nós, que quando doentes, se não tivermos a receita, do remédio amargo, é caro, né, tem alguma colateralidade, né, os efeitos e tal, mas é o que melhor para mim. Não é? Então é assim, mas nós já temos. E todas as vezes que eu vejo eu falo, nossa, mas como nós somos ainda emperrados, né? Vamos dizer assim, né? Então, o importante de tudo isso é nós desejarmos o bem para os nossos inimigos. Para isso, precisamos deixar de lado o orgulho, deixar de lado o egoísmo, entender que existe uma caridade maior em todos os nossos gestos. Eles poderão ser infelizes ou não, tendentes ainda às viciações que o próprio orgulho e o egoísmo nos trazem, ou simplesmente buscarmos a alegria de servir, com benevolência, com indulgência, com devotamento, porque às vezes para servir precisa ser devotado, precisa ter fé, precisa ter força interior, e a abnegação, os cuidados, né? A dedicação à forma como nós fazemos as coisas, de um modo geral, né? Bom, pessoal, ficamos por aqui extremamente agradecidos por mais essa oportunidade, né? E que Deus ilumine os nossos caminhos. Vamos fazer uma coisa? Vamos mentalmente listar aqueles que não gostam de nós, ou, infelizmente, se nós ainda não gostarmos de alguém, Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance.
que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.